Tendo em conta a sociedade que tínhamos há séculos atrás, ou há anos atrás, como é que caracterizam a sociedade que temos hoje em dia em termos de igualdade de género? Sim, tal como a doutora Damaris referiu, é um processo, não é? Quando se fala às vezes o que é que está a falhar, nós somos resultados, não é, de séculos de socialização e de aculturação, portanto é uma aprendizagem que nos foi transmitida, não é? Esta questão dos estereótipos de género, mas também, tal como já foi aqui referido, também há mudanças, não é? Já temos dados que nos indicam que aquilo que está a ser feito já tem reflexos nesta geração, não é? E acreditamos que é possível vermos muito mais. Tudo aquilo que é mudança de comportamentos implica não só um esforço das instituições, mas principalmente um esforço dos próprios indivíduos, não é? Que eles têm que estar dispostos a realizar essa mudança. E nós, de certa forma, não podemos controlar em que medida essa mudança é feita. No entanto, também acreditamos que, mostrando às pessoas realmente os benefícios e porquê que é necessário efetuar esta mudança, daí termos os resultados e tão bons resultados em tão curto espaço de tempo, não é? Normalmente as mudanças são vistas em 2, 3 gerações e aqui foi de uma geração quase para outra, portanto é um indício de que realmente a lei contra a VBG foi eu considero um marco, não é? Um marco e um exemplo não só em termos da sociedade cabo-verdiana, mas eu diria mesmo que é um exemplo a nível mundial. Primeiro porque ela caracteriza o crime como sendo violência baseada no género, nem todas as leis que criminalizam este tipo de violência tem esta abrangência do género, não é? Esta questão de violência baseada no género significa que todas as relações, às vezes não tem que ser intrafamiliares, mas todas as relações que são baseadas no exercício do poder de uma pessoa sobre outra, baseada no seu género, não é? Portanto, naquilo que o homem acha que tem poder sobre a mulher porque se considera superior, não é? Estes estereótipos de género, enquadra-se nesta lei. E depois, tal também como foi dito aqui, para além do lado educativo, esta lei tem mesmo a vertente preventiva, repressiva, mas também de recuperação do agressor. Portanto, ela trabalha no antes, no durante e no depois. Portanto, eu acho que só por isso tem funcionado tão bem, não é? Porque nós atuamos realmente na prevenção, trabalhamos na assistência à vítima e trabalhamos depois na recuperação do agressor e depois do contexto e do seguimento das famílias. E o facto de ser um crime público, não é? Num crime público também atribui um bocadinho de responsabilidade à sociedade, não é? Porque isto significa que qualquer pessoa que seja testemunha ou que saiba que está a ocorrer um caso de VBG pode denunciar, não é? Portanto, isto também atribui um bocadinho de responsabilidade à sociedade em geral, que também acho que deixa. Ainda há, óbvio que não é generalizado, não é? Mas há também uma não aceitação, como se diz aqui, uma não aceitação e uma não normalização dos actos de violência e que tem contribuído realmente para que as denúncias sejam feitas. E nós sabemos que quando as denúncias são feitas, nós podemos fazer o seguimento desses casos e que não originam tragédias como temos tido na sociedade cabo-verdiana. Falou que houve progressos, vários progressos, justamente porque foram promovidos instrumentos para ajudar nesse sentido, mas sabemos que ainda prevalece a desigualdade de género no seio da sociedade. Por que será? Como falei anteriormente, é um processo, não é? E prevalece em determinadas áreas. Isto não está a falhar? A lei é muito específica para casos de violência baseada no género, não é? A desigualdade não está apenas afeta nas questões neste caso, da autonomia do corpo e na relação interpessoal. As desigualdades encontram-se nas questões do empoderamento económico, na educação, nas questões dos cuidados, não é? Que também é algo que estamos muito atentos a isso, porque a tal questão de que a mulher é sempre a tal cuidadora que tem que ficar com a incumbência de cuidar da casa, da família, e isso impede-a muitas vezes de entrar no mercado de trabalho, de prosseguir com os seus estudos. Portanto, é um contexto social, não é, que está conivente, digamos assim, com esta questão da desigualdade e para que a mulher tenha mais dificuldade em aceder não é? E mesmo em questões de controlo, nós também no documento que a doutora Damaris falou, também temos indicadores que mostram que ainda há um controlo muito cerrado, não é? Em relação nos casais dos homens sobre as mulheres, querem saber onde é que vão, com quem é que estão, e então isso é societal, é uma questão de comportamental que demonstra
demora algum tempo, não é? E que temos que trabalhar de forma contínua, não podemos de baixar a guarda por dizer, não está a surtir efeitos. Está a surtir efeitos, não surte efeitos na velocidade que nós desejaríamos, não é? Mas surte efeitos diariamente. Daí trabalharmos muito nas escolas, com os jovens, daí trabalharmos muito com os nossos parceiros, em perfeita articulação com os parceiros, porque é uma luta concertada, não é? A educação, a saúde, a justiça, todos trabalhamos, e daí que se fala da transversalização do género, não é? Quer dizer que o género está presente em todas as áreas da sociedade cabo-verdiana, portanto, devem ser trabalhadas também de forma articulada e em todas as áreas. Por favor, insistindo mais nessa questão, sendo que existe lei, ainda a sociedade continua ainda a dar sinais de desigualdade. O que precisa ser feito a mais para promover a igualdade? Olha, eu vou lhe dizer, é preciso ser feito muitíssimo mais. O último relatório sobre os progressos dos ODS, publicado em 2022, tem uma parte específica sobre o ODS 5, que é Empoderamento de Mulheres e Meninas, aponta que a nível legal são necessários, acho que 286 anos para chegarmos à plena igualdade entre mulheres e homens no mundo, ou seja, não é um problema de Cabo Verde, é um problema mundial. Entre outras questões várias, o número de horas de trabalho não remunerado, por exemplo, durante a pandemia, acho que foram trabalho não remunerado, inclui trabalho doméstico, vários cuidados, etc. Durante a pandemia foram trabalhadas, acho que cerca de 700 milhões de horas em trabalho não remunerado, sendo que 600 milhões foram feitas por mulheres. O que é que eu quero dizer com isso? Que isso já é uma base para a geração de desigualdade. Porque nós, para podermos chegar a um ponto de autonomia económica, autonomia na tomada de decisão, nós temos que ter tempo. Tempo para trabalhar em trabalho produtivo, que nos pagam, tempo para estar em meios e em redes que nos permitam aceder a postos de decisão, tempo para fazer política, trabalhando todas essas horas de trabalho não remunerado. Como é que o fazemos? Em Cabo Verde, qualquer menina de 10 anos de idade, eu acho que muitas pessoas se podem rever nisto, trabalham mais horas de trabalho não remunerado que um homem cabo-verdiano em qualquer faixa etária. Ok, quer dizer que... O que eu quero dizer é que há diversas questões que devem ser acauteladas, não só a VBG, a economia reprodutiva, a contribuição desta economia para a sociedade cabo-verdiana, porque sustenta a sociedade cabo-verdiana, a economia produtiva, a tomada de decisão. Há várias áreas que devem ser profundamente trabalhadas para que efetivamente consigamos alcançar a igualdade de género. E eu, nesta questão de que não é uma guerra entre sexos, obviamente que não é uma guerra entre sexos, mas como especialista nesta área que sou e como feminista que sou, acho fundamental reconhecer todas essas dimensões, porque a verdade é que o reconhecimento destas dimensões quebra o status quo e só assim poderemos evoluir para uma sociedade claramente mais igualitária.